the storm clouds raging deep within. The Prince of Peace came bursting through the wind. The violent sky held its breath, and in your light I found rest. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace met me there. You heard my prayer. Hope like the sunlight piercing through the dark. The Prince of Peace came, broke into my heart. The violent cross, the empty grave, and in your light I found grace. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace met me there. I know that you are God. Oh, fear no evil, for I know. Como vocês estão? Agora estão me ouvindo? Ah, que beleza! Maravilha! Tudo bem com vocês? Minhas saudações iniciais a todos vocês. Estamos aqui de cenário novo. É isso mesmo. Cenário novo para as nossas transmissões, para as nossas lives, para os nossos vídeos. E aí eu vou ter o prazer, uma hora dessas, em mostrar para vocês esse ambiente, tá bom? Logo aqui atrás, ó, tenho minha estante de livros com o meu sofazinho, meu divã para os meus conflitos. E do outro lado aqui, logo atrás da câmera, nós temos onde eu faço as gravações para o projeto 360 graus. Todos os módulos são passados bonitinho ali
né? Então essa é a grande parte, esse é o ponto positivo, tá bom? Eu vou rapidinho fechar a porta aqui, que abriram e deixaram aberta rapidinho. Aqui é desse jeito, gente. Não tem edição, não tem frescura, não. Então, aqui é onde eu faço as minhas consultorias para as minhas noivas. E por causa da pandemia, nós acabamos indo, né? Eu acabei indo para minha casa, adaptei o meu escritório lá. Vocês chegaram até a ver também algumas coisas lá. Os quadros, né? Iluminação e tudo mais. E eu voltei agora para o meu escritório, a pandemia está passando e os atendimentos estão voltando, então eu adaptei aqui a minha ilha de edição, minha ilha dos vídeos, numa parte do meu escritório. Eu vou ver se eu faço hoje para vocês no meu stories, eu vou deixar um pouquinho mostrando um pouco do meu escritório, a bagunça que ficou, a bagunça que eu deixei, como ainda está restrito alguns atendimentos, eu adaptei algumas paradas. Mas a parte boa é que tá voltando tudo a milhão. Então, é isso que importa. Eu vou transicionar para vocês aqui, igual nós estamos acostumados a fazer. E nós vamos mexer juntos no tema de hoje. Deixa eu tirar isso aqui. Então, nós vamos falar hoje sobre chácara ou salão. Vocês notaram aí que eu coloquei uma outra câmera aqui, ó, do ladinho. Tudo bem? Então aqui vocês conseguem ver como que eu faço as minhas transmissões aqui. Na câmera da direita, que é essa primeira aqui, ó. Essa câmera, a tela da direita é onde o programa está aberto, o OBS, onde eu faço as transições para vocês. E essa tela aqui é a tela onde eu assisto, onde eu crio as coisas e monto. E a câmera ela tá montada de frente comigo nesse primeiro monitor. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então aqui, ó, é o monitor onde eu utilizo o OBS, onde eu faço as transições de câmeras, onde vocês acabam vendo. O segundo monitor aqui é onde eu abro o Word para a gente bater um papo e tirar algumas dúvidas, o microfone, teclado e a câmera que fica montada e o pedacinho do meu escritório ali, onde eu faço as gravações para o 360 graus. Para você ter uma ideia da câmera, ó, deixa eu transicionar para vocês aqui. Ó que beleza, ó. O celularzão ali. Então é onde eu faço a segunda câmera. Para vocês verem um pouquinho como que é o trabalho. Deixa eu reposicionar aqui, tomara que não perca o sinal. Deixa eu deixar assim, ó. Que vocês veem que como funciona no ao vivo e a cores, né? Então nós vamos bater um papo aqui hoje sobre chácara ou salão, o que eu devo escolher para o meu evento, para o seu evento, o que você tem que escolher. Deixa eu começar aqui a criar o cenário para nós trabalharmos bonitinho. Tá mó corrido, muito corrido nesses dias aqui. E esse vídeo era para ter subido na semana passada para vocês, mas infelizmente acabou não dando para fazer isso. Mas não importa, o importante é que tá dando certo hoje e é isso que conta. Deixa eu me arrumar essa página para vocês aqui, igual eu tô acostumado, para ficar bem bacana. Aqui já vai criando um formato de página que nós sempre gostamos de utilizar aqui nas nossas folhas, as padronizações. E eu acho que é o mínimo, né, que eu posso apresentar para vocês aqui. Não que isso venha influenciar na qualidade do nosso conteúdo, mas eu acho que vocês merecem o melhor, vocês merecem uma... Olha que beleza, ó. Vocês merecem sim, com certeza, a...
sempre o melhor. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, ter o melhor layout. Então, vamos lá para o que importa aqui para nós. O que nós vamos tratar aqui hoje? Os pontos. Vocês vão perceber que daqui a pouco pode ser que essa câmera principal aqui, ó, que vocês estão me vendo, fazendo tchau para vocês, ela venha a cair, mas aí eu vou lá e mudo para uma configuração de uma DSLR. Essas Nikons, ela não consegue ficar o tempo de gravação, então se passar dos 30 minutinhos aí, pode ser que ela fica aquela famosa tela, né, com várias riscas, eu só vou ali e mudo, mas não fiquem apavorados, por favor. Então, que pintos o quê? Os pontos positivos na escolha da chácara ou salão. Nós vamos pincelar esses pontos positivos. Qual é a vantagem, qual é a desvantagem de nós escolhermos a chácara ou o salão? Isso nós vamos pautar, essa questão. O que é mais vantajoso? Eu escolher isso, escolher aquilo. Será que vale a pena mesmo? Será que não vale a pena? A minha opinião formada sobre isso ou não, nesses 12 anos de trabalho, isso vai contar um pouquinho. Quais foram as nossas experiências sobre isso? O que foi vantagem, o que não foi. Então nós vamos pincelar um pouquinho sobre isso. Eu acredito que nós devemos aprender com os erros dos outros. Se outras pessoas passaram por aquilo e é muito próximo do que a gente vai passar, eu acredito que nós não devemos ser orgulhosos ao ponto de que possamos fazer diferente. É claro que nós podemos fazer diferente, é óbvio que pode ser feito diferente, mas eu acredito muito que se é muito parecido com o que a outra pessoa fez, eu acho que nós podemos fazer diferente, podemos analisar aquilo de forma crua do que foi feito e não cometer o mesmo erro que aquela pessoa cometeu. Então isso é muito importante. Quais os meses que nós devemos estar em alerta caso venhamos a escolher uma chácara? Isso é importante, tá? Então nós temos aqui principalmente 4 meses, que é os meses mais complexos, que merecem um pouco mais da sua atenção se você definir uma chácara. E nós vamos pautar esses meses aqui. É claro que depende de região para região. Eu vou dar o exemplo mais apropriado aqui para a região onde nós estamos, que é na região sudeste, interior de São Paulo, aproximadamente 190 km da capital São Paulo. Então é o exemplo que nós vamos dar daqui. Você, aonde você está localizada, seja no norte, no sul, no noroeste, etc., onde você estiver morando, seja em São Paulo, seja, por exemplo, no sul, seja lá para o lado do nordeste, não importa onde você esteja, cada clima vai interferir. Talvez esses 4 meses aqui, que eu vou estar falando em específico na minha área, na minha região, pode ser que seja diferente para você. Então, você vai ter que fazer uma análise do clima na sua cidade, no seu município, onde você está morando, tá? Tem os meses específicos que são influenciados por alguma festividade, atração ou senso comum, tá? Vou colocar dessa forma. Quando normalmente, deixa eu achar aqui, essa chácara ou esse salão tem um preço agregado maior do que o normal. Então são essas coisas que podem influenciar, tá bom? E nós vamos pincelar isso aqui hoje. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho aqui para que não corte
o vídeo, tá? Eu acredito que você consiga ver de forma normal aí, bonitinho. Não, eu acabo subindo um pouquinho mais aqui, dividindo as telas, mas eu acredito que pode ser que fique complicado, fique ruim, tá? Então essas são as principais temas que nós vamos trabalhar aqui hoje. Pode ser que venhamos acrescentar mais algum até o final do vídeo, claro que sim, tudo é possível, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, vamos trabalhar em cima dele, que é os pontos positivos na escolha da chácara ou do salão. Vamos começar aqui pelo salão. Quais são os pontos positivos aqui? Lugar fechado. Vou colocar Quero tirar isso. É um lugar fechado. Normalmente tem uma infraestrutura específica. Estrutura específica para o evento. Lembrando que aqui nós estamos falando de casamento, tá bom? Mas você pode adaptar para o seu evento corporativo, da sua empresa, festa de 15 anos. Mas o foco do nosso vídeo, o foco do nosso canal é em casamento, tá bom? Então, nós vamos sempre estar martelando sobre a ideia do casamento, da sua festa do casamento aqui. Infraestrutura específica para o evento. Tem uma capacidade de quantidade de pessoas que comporta, isso é ponto positivo. A maioria dos salões tem mesas, cadeiras. A cozinha normalmente, tá? Não é em todos os cenários, mas normalmente acaba sendo ampla e espaçosa. Não sei se é assim que escreve, deve ser, se não, vocês me corrigem aí. Cozinha normalmente acaba sendo ampla e espaçosa. Tem os locais definidos para cada coisa. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Pista de dança, palco, cozinha, banheiros, bar, camarim. Deixa eu colocar mais um aqui, ó. Hall de entrada. Deixa eu ver que tá cortando, né? Cortando. Deixa eu pôr uma linha aqui, ó. Fica fácil. Entendeu? Então, isso aqui pode ser um dos pontos importantes aqui que nós levamos em consideração quando você acaba escolhendo um salão. Lugar fechado, então é um lugar que pode chover, pode cair canivete, que é um lugar que vai comportar. Esse é um ponto positivo. Esse lugar aqui também, ó, esse salão ele pode ser climatizado, pode ter ar condicionado, né? É um espaço climatizado, por ele ser fechado, então tem esse ponto positivo de ser climatizado. Tem uma infraestrutura específica para o evento, então você pode... normalmente esse salão ele foi projetado para fazer uma festa de casamento. Então, normalmente o layout, normalmente o arquiteto, ele pensou nesse salão para que você pudesse fazer o seu casamento nesse local. Então, isso é o ponto positivo. Então, se você analisar a infraestrutura do salão, tem até planta baixa, que é o que o arquiteto fez para montar o banheiro, com as dimensões, e você pode pedir essa planta baixa, essa estrutura em PDF, para que você venha montar o seu layout da sua festa. Então, isso é um mega ponto positivo, tá? Então, a escolha do salão, isso acaba pesando bastante. Deixa eu mudar isso aqui. Tem uma capacidade de quantidade de pessoas que comporta. Então, por exemplo, você vai ver que a maioria desses salões tem um alvará, é o correto, se não tem, é para ter. E aí tem uma capacidade que você tem que ficar esperta, que tem uma capacidade lá, tipo, para 800 pessoas. Mas normalmente essas 800 pessoas são pessoas em pé, não é para a quantidade do seu evento. Então, você tem que definir quantas mesas cabem,
deixar corredor, deixar aparador, pista de dança. Você precisa entender, então esse salão comporta 800 pessoas, então é a quantidade de pessoas que eu vou fazer para o meu evento. Pera aí, não é bem por aí. Não é bem por aí. Você tem que analisar que são mesas, são cadeiras, são tampos, são toalhas, a mesa do jantar, o espaço para o DJ, a área de acesso para o bar, o espaço específico para o garçom transitar. Então, o que acontece com isso? Você precisa entender que aquela quantidade que está definida, que está especificada pelo bombeiro, não é a mesma quantidade que você vai utilizar para sua festa. Ah, legal. Então, esse salão comporta 800 pessoas, eu vou colocar aqui dentro 800 pessoas e vou montar 100 mesas de 8 lugares. Não, você vai dar ruim. Não é bem isso. Então, tem uma grande diferença do espaço que o bombeiro define para a quantidade de mesas e cadeiras, tá? A grande maioria das noivinhas acabam caindo do cavalo nesse ponto porque elas acham que isso acaba influenciando, eu vou seguir essa métrica. E o salão, perdão, vai acabar levando isso em consideração para usar ao seu favor. Para pegar, você não é obrigado a saber de todas essas informações. Porém, aqui você não pode cair do cavalo nesse ponto. Você precisa seguir essa métrica, levar isso em consideração, para que realmente você não acabe locando um salão que cabe 800 pessoas, mas quando você vai ver de colocar ali montado 300 lugares com mesas, cadeiras, tanto toalha, buffet, a pista de dança, a mesa do jantar, espaço para os garçons transitar, isso vai acabar complicando para você. Então fique esperto, tem uma grande diferença entre uma coisa e outra. Há uma grande vantagem do salão que a maioria tem mesas e cadeiras. Então, quando você for fechar, tem alguns salões também que não só tem mesa e cadeira, mas fornecem decoração, iluminação, cênica, tá? Deixa eu deixar isso claro. Tem uma diferença aí, iluminação. Ah, João, mas é claro que o salão vai fornecer iluminação, tá, gente? Tem uma diferença entre a iluminação que eu estou utilizando aqui no meu escritório, que vem do teto, tá? Com spots de luz, com sanca, e aquela iluminação cênica que vem com pontos de LED específicos, tá? Então tem salões que já projetou tudo isso com os par 36 ou 24, etc, o que for. Então, tem salões que já vão disponibilizar isso para você, e tem salões também que fornecem até buffet, tá? Isso é um mega ponto positivo aqui, que você tem que levar em consideração, o que acaba sendo vantajoso para você. Alguns fornecem mesas e cadeiras, ok, e até os bolachões, né? Os tampos redondos. Vou colocar assim, ó, tampos redondos. E alguns já fornecem também, não só os tampos redondos, mas já fornecem as mesas quadradas, tá? Então você vai ter que definir aí o que esse salão está fornecendo para você, que é um ponto positivo. Coisas que você não vai... Olha lá, caiu, deixa eu voltar aqui, arrumar para vocês. Coisas que vocês não vão encontrar, por exemplo, Isso, voltou. Coisas que vocês não vão encontrar, por exemplo, em salões. É muito difícil, tá? Muito, 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 muito difícil. Então, você precisa tá ligada nisso aí, tá bom? A maioria dos salões tem essas mesas e tudo mais. Cozinha, normalmente, nos salões são mais espaçadas, é mais ampla, é mais espaçosa, para que o buffet consiga transitar, os garçons consigam transitar, onde as bebidas, onde fiquem os freezers e tudo mais. Principalmente com essa questão de pandemia agora, então precisa desse espaçamento, mesmo com a equipe do buffet, para poder transitar de forma organizada. E você tem também nesse espaço do buffet a recepcionista, o segurança acaba entrando nesse espaço, então você precisa ter essa amplitude. Precisa ser um espaço tranquilo para que o buffet consiga preparar suas coisas, consiga fazer isso da melhor forma possível, tá bom?
E também tem essa questão dos locais definidos. O salão já tem essa questão do espaço definido para pista de dança, palco, cozinha, banheiros. Esses espaços mais amplos agora, mais sofisticados, você consegue já pensar, você entra no salão e sabe, consegue identificar muito bem onde fica o hall de entrada, onde está o camarim do casal, onde tem os banheiros, onde está o bar, pista de dança, palco, cozinha. Você consegue analisar isso de uma forma muito tranquila, onde cada coisa se posiciona, onde cada coisa acaba ficando. Então, isso é um ponto muito positivo em tudo isso, e você precisa analisar no seu salão. Tem muitos pontos aqui onde você consegue analisar? É claro que sim. Com certeza há muito mais coisas positivas no salão. E se eu for pincelar todas elas hoje, vai ficar muito extenso. Mas vamos indo, tá? Se eu lembrar de mais alguma coisa aqui, eu vou colocando para vocês. Vamos colocar os pontos positivos da chácara aqui. Pontos positivos que você vai encontrar na chácara, tá bom? Depois eu venho pincelando coisas que eu não acho tão interessante, tá bom? Uma das coisas, pontos positivos que você vai encontrar na chácara também é o seu espaço. Espaço físico. É um espaço muito grande, tá? Esse é o ponto positivo. Normalmente nas chácaras você tem uma vista muito privilegiada. Isso é um ponto muito bom, tá? Uma área verde muito ampla. Então é isso que chama a atenção, tá? Na chácara, quando você vê assim de cara, quando você vai fazer uma visita, essa vista privilegiada, essa área verde muito ampla, o espaço é muito grande, então você tem algumas possibilidades que você pode adaptar para o seu evento, para o seu casamento. Você tem aqui também uma tranquilidade maior relacionado à data. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você normalmente não precisa locar apenas para a data do seu evento. Você pode pegar para o final de semana. Esse é um dos pontos positivos aqui de você locar uma chácara, tá bom? Você pode acabar locar para o seu evento para o final de semana, mas também tem um mega efeito colateral disso, tá bom? Essa é um dos pontos positivos aqui na chácara, tá? Normalmente essa chácara ela tem piscina, campo de futebol, então esses são os pontos positivos e o lazer é bem-vindo em uma chácara, né? Esse é um dos grandes pontos positivos. Você tem um lazer muito mais definido aqui, tá? Mas quais são os pontos negativos que você acaba encontrando? Vou colocar aqui. Os pontos positivos aqui. E você tem também aqui. A gente tem que colocar os dois lados da moeda, né, noivinhas? Porque senão você fica vendida achando que tudo são flores. E algumas dessas flores têm espinhos também. E nosso papel é mostrar para vocês que isso pode acontecer, vai acontecer. E quando você for escolher todos esses pontos para o seu evento, você tem que analisar isso da melhor forma possível. Porque senão corre o caso de você ter problemas. Ah, mas ninguém me avisou. É claro que não vão te avisar. As pessoas, os brasileiros em si, eles acabam escolhendo algumas coisas, tomando algumas decisões, algumas posturas, e isso é ruim porque a pessoa ela não acaba analisando isso da melhor forma possível. Ela vai escolhendo, ela vai lá, fecha o contrato, movido, talvez em muitos cenários, pela questão financeira, movidos por outros cenários, e aí daqui a pouco ela começa a ver que surge alguns problemas,
acaba se tornando o que ela imaginou inicialmente, foge um pouco do seu controle, e aí ela começa a sofrer adaptações, começa a ter que ir revelista, então começa a se tornar uma situação desagradável para ela. Acaba se tornando uma situação desagradável para você. Então eu quero que você veja os pontos positivos e veja os pontos negativos de tudo isso. Porque, por exemplo, o espaço físico é muito lindo, é uma vista privilegiada, a área verde é muito ampla, você tem uma tranquilidade sobre a data, mas eu gostaria que você fosse analisar uma chácara, por exemplo, quando o tempo não está agradável. Como assim, João, não está agradável? Isso mesmo, quando está chovendo. Infraestrutura, errei de novo aqui, ó. Infraestrutura não foi pensada para eventos grandes, ok? Normalmente aqui, ó, normalmente a área coberta é escassa, tá? Então, você tem que analisar esses pontos, porque você vai ver uma chácara, por exemplo, que tá um tempo lindo, né? Aquele sol maravilhoso de dezembro, aquele... Cara, que incrível, né? E aí você olha os passarinhos cantando, o sol batendo nas plantas, nas árvores, e fala, nossa, que incrível. Eu já consigo imaginar a minha cerimônia religiosa aqui, as mesas dos convidados aqui, devido à questão do sol. Eu posso fazer um pôr do sol, esse casamento, então para não ficar muito quente na área, no mês que eu vou escolher, eu posso estar colocando no convite por volta de umas 4h30, porque eu sei que a noite vai estar anoitecendo, já vai estar noite 6h30, a cerimônia começa às 5, termina por volta de umas 5h30, nesse momento das 5 horas, o sol não está muito agressivo, os convidados não vão cozinhar debaixo desse sol, vai estar um clima ameno, clima gostoso, e aí eu vou estar fazendo as fotos com aquele céu lindo, meio alaranjado, aquele céu muito top, e as fotos com o fotógrafo que eu escolhi, com o fotógrafo que nós escolhemos para esse grande dia, vão tirar fotos maravilhosas debaixo dessa árvore. Então você já vai imaginando tudo isso na sua cabeça. Porém, tá um sol maravilhoso. E você vai lá e escolhe um mês que é chuvoso, é o mês que você tem um sol ali até umas 2, 3 horas da tarde, depois acaba caindo uma água, uma chuva muito forte, uma chuva de verão, e aí todo o seu planejamento inicial ele se esvaire, porque você não imaginou que isso poderia acontecer no mês que você sonhou. Olha que furada que você entrou, porque você não calculou que poderia chover no mês definido, que é um dos pontos que nós vamos trabalhar aqui, tá? Os meses, ó. É um dos pontos que nós vamos trabalhar em cima disso. E você acaba não levando isso em consideração. E aí você não tem uma área coberta, uma área que aceite esse evento. Olha que dureza, né? Você tem uma área linda com piscina, com uma casa, com quartos, com campo de futebol, que vai ser super top para os seus familiares aproveitarem. Mas não tem um espaço para você vir colocar aquelas 20 mesas, aqueles 150 convidados que você especificou no convite. E normalmente não tem uma área nem para montagem de tenda, que é o pior. Porque se você, por exemplo, planejou, definiu uma chácara aqui, e aí choveu, e você tem uma área que consiga montar uma tenda, por exemplo, e comportar esses convidados, acabou. Aí você vai ter o custo da tenda. Beleza, se for ver. Então você, por exemplo, vamos chutar um caso aqui. Até um dos pontos negativos, deixa eu colocar no salão aqui, ó. Aqui.
dos pontos negativos aqui do salão que você vai encontrar, por exemplo, é o seu custo, né? O custo, vou colocar custo, tá? Eu vejo como investimento pode ser mais alto do que em uma chácara, e vai ser, tá? Vai ser, isso eu quero que você entenda que vai ser. Normalmente não tem uma vista privilegiada como a chácara. Isso é um ponto positivo. Um ponto negativo, na maioria, tá? Hoje os salões que são pensados por arquitetos, pensados numa área abrangente, você até tem uma área verde privilegiada, não igual a uma chácara, mas você acaba tendo essa vista privilegiada, tá? Mas na maioria dos casos, você não tem uma área verde para fazer a sua cerimônia religiosa. É claro, se você escolher casar, não na igreja, né? Se você definir casar, fazer a sua cerimônia religiosa numa chácara ou salão, você e quer uma área verde, talvez isso acaba não sendo interessante para você, comparado a uma chácara. Porém, você tem o ponto positivo, se tiver uma área verde, que você consegue dividir a sua cerimônia religiosa da recepção. Igualzinho. Igual fazendo o seu casamento na igreja e os convidados. Subir um pouquinho aqui. E os convidados indo para a festa após o término da cerimônia religiosa. Então isso é um ponto positivo, tá? Se você vai escolher fazer a sua cerimônia religiosa no salão aqui, por exemplo, ó, e esse salão tem esse ponto positivo de ter uma área verde, essa é um ponto positivo de você conseguir dividir os espaços. Se não tem essa área verde e você quer fazer a sua cerimônia nesse salão, você terá que ter a sua cerimônia religiosa no mesmo espaço da recepção, entre as mesas. Entre as mesas. Então isso é um ponto negativo. Então se você queria montar aquela cerimônia religiosa, por exemplo, numa área verde, ou até mesmo no salão, mas espaço separado, com pergolado, com bancos e cadeiras específico para que o convidado chegasse e pudesse ter o acesso à cerimônia religiosa e depois para a festa, que se não tem isso no seu salão, você acaba perdendo isso. É claro também que se na chácara você pode fazer em espaços separados, pode ser também que o convidado ele acabe chegando na chácara e já veja as mesas montadas, já veja a mesa do bolo, talvez ele acaba vendo a piscina, os detalhes do que vão acontecer na sua festa, porém ele já é remanejado para a cerimônia religiosa. Então ele consegue ter uma visão holística de tudo que vai acontecer, tanto na primeira hora, que é a cerimônia religiosa, e também o que vai acontecer na festa. Então, porém, ele consegue ver que tudo foi muito bem organizado. Porém, pode ser que a chuva acabe influenciando e caso venha a chover, você acabe... Deixa eu colocar aqui, ó.
Caso venha a chover, você tenha que... Caso venha a chover, você tenha que fazer a sua cerimônia religiosa junto com a recepção por questão. Caso venha a chover, você tem que fazer a sua cerimônia religiosa junto com a recepção. Perde o efeito cerimônia e recepção em lugares diferentes. Agora, é claro que você tem que avaliar isso também. Pode ser que a chácara que você escolheu e você teve um feeling muito forte nesse ponto e já sabia disso aqui, e a cerimônia religiosa onde você definiu montar a sua cerimônia religiosa e a sua recepção, caso chova, tem espaços para tenda. E o acesso do convidado, desde a chegada à cerimônia religiosa e à recepção, não sofra com a chuva. Então você pode pensar nisso e já imaginou que os custos vão aumentar? Sim, mas foi tudo pensado. No pior cenário, gastamos mais com a tenda e nosso sonho fica blindado. Pronto. Perdemos um pouco da vista? Sim. Mas nem tudo foi... Olha isso, ó. Olha essa frase que eu vou escrever. Mas nem tudo foi para pôr água abaixo. Olha o caos. Aqui, se você não planejou, tá? Se você não planejou, se você não estruturou, se você não fez o que tinha que ser feito, você caiu do cavalo, tá bom? Por quê? A grande maioria, e é um mega ponto negativo, talvez o maior ponto negativo, e eu não vou nem colocar aqui, eu vou colocar aqui no começo, talvez o maior ponto negativo que as noivas acabam optando por escolher uma chácara e não o salão, pelo custo do salão. Pelo custo do salão. Talvez esse é o maior ponto onde as noivas acabam se enrolando, pelo custo do salão. Elas vão lá, faz a cotagem e os orçamentos com o salão A, B, C ou D, analisa qual desses salões chamou mais a sua atenção. Na maioria dos casos nem chamou tanta atenção, foi pela questão financeira mesmo, que isso para o Brasil acaba pesando muito mais do que o sonho em si. As pessoas não entendem que dinheiro a gente conquista, dinheiro a gente ganha ao longo da nossa vida. É claro também que você tem que adaptar a sua realidade, você tem que pautar isso. Não é lá, eu quero fazer nesse salão, eu quero escolher esse salão porque esse salão aqui é o salão top, é o salão perfeito para mim. Eu acho muito mais apropriado. Porém, você ir investir no seu casamento, por exemplo, 45 mil reais e só o salão custa esse valor. E aí fica fora da sua realidade, porque a sua festa vai ser em torno de quanto? Talvez você estruturou o seu casamento para 45 mil reais, mas aí você pega um salão de 45 mil reais e vai gastar 300 mil reais. E aí você vai passar a sua vida inteira refém desse seu sonho, o pseudo sonho, e aí você acaba comprometendo toda a sua vida dois com o seu parceiro, porque você achou que isso seria muito mais apropriado. Então, você precisa ficar ligada nesse ponto, noivinho, tá bom? Fica ligada nesse ponto aqui. E aí,
o custo acaba sendo, não, eu vi um salão que custa 7.000 reais, é um salão que não tem mesa, é um salão que não tem cadeira, mas é um salão lindo, que caberia até no nosso orçamento, porém eu vi a chácara lá por R$ 2.500 o final de semana. Então aqui é apenas um dia, somente para a data do meu evento, e aqui é para o final de semana inteiro. Só que aí você não levou em consideração que, talvez para essa chácara você vai precisar de muito mais iluminação. Caso venha chover, porque você não pensou nesse cenário, e aí você vai ter que gastar aqui aproximadamente R$ 4.000 em tenda. E você acabou escolhendo essa chácara não por ser bonita, não que é seu sonho casar ao ar livre, fazer o pôr do sol, mas você escolheu porque a diferença que estava dando aqui entre o salão e a chácara era mais ou menos aqui em torno de R$ 4.500. Só que você não levou em consideração caso chova, você precisa dessa tenda e você acaba não utilizando toda a vista, todo o cenário, todo verde. Imaginou aqui que você tem que gastar mais de iluminação aqui, mais 800 a mais, tá? Por exemplo, estou chutando um número só para contextualizar que no final você teria um investimento de R$ 2.500 da chácara, tá bom que seria para o final de semana, mas R$ 4.000 de tenda que você não calculou se poderia estar chovendo nesse dia ou não, que já deu seus R$ 6.500 e mais o valor de R$ 800, que jogaria para essa soma em R$ 7.300, que seria o valor muito acima, R$ 7.300, que o valor superaria ao valor inicial desse salão. Olha isso. Olha isso. Então, você cai do cavalo quando você escolhe a chácara por ser mais barata do que o salão. E não porque você queria fazer o seu casamento ao ar livre, pela vista, pela localidade, pela facilidade de ter o final de semana. Então, isso é um problema, tá? E um dos outros pontos negativos é quando você escolhe a mesma chácara, você escolhe a chácara para o final de semana e os convidados vêm de fora e eles acabam presenciando toda a montagem do religioso e recepção, e com isso acabam atrapalhando os fornecedores. Tá vendo aqui a grande questão? Por quê? Não, os meus familiares eles são de fora, os meus familiares eles vão vir de longe, os meus familiares eles virão de outro lugar. E aí nós achamos muito mais apropriado locar uma chácara para que eles realmente fiquem nessa chácara. Mas aí que tá a questão. Imagine comigo, imagine com os meus botões aqui, os convidados presenciando a montagem desse salão. Olha que doideira eles presenciando isso, tá? Então eles acabam presenciando todo esse cenário aqui. Vamos imaginar que eles estão pulando na piscina, estão sujando a casa, estão na cozinha onde o buffet está usando para preparar as entradas, o prato principal. Então, acaba criando uma situação chata. E normalmente aqui nós estamos falando de poucas pessoas. Mesmo que seja uma família, que são 5 pessoas, já acaba atrapalhando. Se você realmente você quer que o seu convidado ele venha antes para o seu casamento, porque ele é de longe, e você acha que ele viajar, por exemplo, 400, 500 km e chegar para sua festa ele não vai aproveitar, loque uma outra chácara que é só para ele, sei lá, chegar, poder ficar, trocar de roupa. Então, por exemplo, que você ia gastar aqui numa chácara, deixa eu tirar isso aqui.
Sofrendo com a tecnologia. Então, porque eu quero, eu não vou conseguir. Meu Deus. Então vamos imaginar que você alocou essa chácara para o seu casamento, para a sua cerimônia religiosa e para a sua recepção, e ela te custou R$ 3.000, tá? Chutando um número aqui. Ela te custou R$ 3.000. E aí você, seu convidado, vai vir e vai dar todo esse problema que você nem imaginou que poderia acontecer porque ninguém te falou. Então você pode locar uma chácara ali perto ou próximo, também não vai locar uma chácara que seja a 30 km do lugar, que acaba gerando muito mais problemas. Acabe locando uma chácara ali que seja pequena, tá? Só para eles dormirem, ou até mesmo um hotel para eles ficarem, só para chegar e acomodar essas pessoas, se forem poucas pessoas. E vamos imaginar que por um dia só que tem um custo para você de mais R$ 500. É vantagem você ter esse custo a mais para o seu familiar chegar, se acomodar de forma tranquila e ir para a chácara depois, tá? E ali ele poder dormir nesse local que tenha os quartos, é muito mais vantajoso, tá bom? É muito mais vantajoso. Então compensa você investir ter esse valor aqui, que é muito mais apropriado, do que realmente você deixar lá e esse convidado acabar atrapalhando todo o andamento da festa e vai gerar um efeito colateral gigantesco aqui. Você não faz ideia do que nós estamos falando, tá? Então, para repassar, esses são alguns pontos positivos e alguns pontos negativos que você vai acabar encontrando, tá bom? Você vai acabar encontrando. Eu vou salvar depois esse PDF aqui. Se você quiser, por exemplo, fazer o acesso dele, eu vou deixar um e-mail no final desse vídeo aqui que você pode mandar um e-mail para nós e fazer o download desse conteúdo, tá bom? Nós vamos deixar disponível isso para você depois desse vídeo estar disponível para você aqui, tá bom? Segundo, o que nós aconselhamos, o que nós já vimos nesses 12 anos de trabalho, o que deu certo, o que não deu certo, o que é interessante para você trabalhar aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui, que eu tô apanhando com isso, gente do céu. Já fica salvo. Um Deus nos acuda isso aqui. Olha lá, que beleza. Não vou conseguir usar mais isso. Tá? Então, qual a minha opinião, a nossa opinião sobre 12 anos de trabalho sobre chácaras e salões? Nós chegamos à seguinte conclusão. Você pode escolher entre os dois, chácara e salão. Você pode, tá? Mas a grande questão aqui é qual é a sua motivação? Essa pergunta você tem que responder. A motivação de você fazer um casamento no salão ou na chácara, qual é? É pelo custo? Se você for definir tudo por custo, você pode ter problema. Se a sua maior motivação for o custo, você pode ter problemas. Porque você está deixando uma N variedade de coisas passar, porque o seu foco é no financeiro. É claro que o financeiro é importante? Claro que sim. Você tem que planejar de forma organizada, você tem que planejar isso de forma correta. Se você não conseguir planejar isso da melhor forma possível, vai faltar recursos financeiros, você vai ter problemas com o seu parceiro, com a sua parceira. A maioria dos vídeos que nós fazemos aqui é para noivas. Então você pode ter problema? É claro que você pode ter problema. E eu quero que você tenha problema? É claro que eu não quero que você tenha problema. Não quero que você tenha problema. Mas você tem que ver qual a sua motivação. Se a sua motivação for eu não tenho muitos recursos para fazer o meu evento, e quando eu escolhi uma chácara no lugar de um salão,
Eu sabia que poderia chover e já separei o valor. Olha essa cara. O valor para a tenda. Eu já fiz a cotação e sei os possíveis fornecedores que podem me atender. Olha isso. Então, aqui eu estou falando com uma noiva que não tem muitos recursos financeiros e fez a sua lição de casa e sabe onde está pisando. Aqui é uma noiva que sabe o que quer da vida. Então, isso é uma noiva precavida, uma noiva que planejou o seu evento, que sabe que o seu recurso financeiro não é tão grande, e talvez pela quantidade de pessoas, pelas variáveis que ela já apontou nesse vídeo aqui, é vantagem para ela. Ponto. Acabou. Isso é um ponto positivo. As noivas têm que entender, deixa eu mudar aqui. As noivas têm que entender uma coisa. Coloca uma coisa na sua cabeça, noivinha. Você tem a faca e o queijo na mão. Então você teve um tempo hábil para planejar o seu evento e pensar nessas variáveis. Se você está achando que planejar um evento ele é da noite para o dia, é possível organizar? Sim, é claro que sim. Porém, você perde a oportunidade de conseguir encontrar o melhor fornecedor, conseguir encontrar o melhor lugar, conseguir montar uma lista de confirmação de presença de forma correta, organizada. Então, você pode organizar assim, um casamento em 1 mês, 2 meses? É claro que sim. É ruim? É. Mas nós entendemos que há uma parcela muito pequena e significativa de pessoas que conseguem fazer, mas pode ter efeitos colaterais muito grandes. Pode ser do seu controle. É claro que pode. Então você precisa fazer essa pergunta para você se realmente é interessante você fazer uma escolha de uma chácara ou um salão em pouco tempo aqui e pensar nas variáveis que seja apenas no custo. Nós já vimos noivas terem sucesso, vou colocar aqui, ó, terem sucesso escolhendo chácara e salões. Já vi noivas terem sucesso, tá? Eita, deixa eu colocar um acento aqui. Terem sucesso escolhendo chácara e salões. E nós já vimos casamentos fracassarem com escolhas de salões e chácaras. Então não é uma coisa exclusiva de que você vai escolher uma chácara e vai ter problema. Ou que você vai escolher um salão e vai ter sucesso. Nada a ver. Não é isso que vai determinar se a sua festa vai ser um sucesso, se o seu planejamento vai ser muito bem organizado ou não. É você, é o seu feeling, é o seu timing. É você entender que existe prós e contras em tudo e as decisões que você vai tomar vão impactar a você ou não. É isso que vai fazer toda a diferença. Você precisa levar isso em consideração. Você precisa. Quer ver? Nós vamos entrar aqui no terceiro ponto, ó. Olha como tudo isso vai fazer sentido para você agora ou não. Vou pegar aqui, ó. Terceiro ponto, que é, na minha concepção, lembrando, baseado no que nós já falamos aqui, você precisa entender isso, tá bom? Localizado aqui na nossa região. Eu vou até colocar aqui para não ter problema. Baseado na nossa região. Mogi, Guaçu, interior de São Paulo. Estamos, aqui um pouco menos, tá? Estamos localizados a mais ou menos 190 km da... Acho que dá bem menos, tá, gente? Mas eu tô jogando um pouco a mais aqui, da capital São Paulo. Fechou?
Então, deixa eu deixar isso aqui em observação para você não achar que essa explicação que eu estou dando a você é uma explicação genérica e você pode levar em consideração para o seu evento. Não! Cada evento é um evento e você precisa adaptar a sua realidade. Coloque isso na sua cabeça. Ok? Coloque isso na sua cabeça para você não ter problema e vir falar que o João colocou coisas na sua cabeça. Quais os meses que nós devemos estar em alerta caso venhamos escolher uma chácara? Para nós, aqui, os meses mais complicados, não que os outros não sejam, tá? Os meses mais complicados com risco de chuva é novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Significa que os outros meses você não terá problema de chuva? É claro que não, noivinha linda do meu coração, e até rimou e eu achei interessante. Ó, nada a ver. Porém, esses meses são os meses mais complicados que você pode ter problema com chuva no seu casamento. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro são os meses aqui na nossa região que você pode, com certeza, ter um grande problema com chuva. Qual a grande diferença para um abril, talvez, que chova, para uma, sei lá, um efeito, né, que eles falam por aí? Qual a grande diferença de uma chuva em qualquer outro mês do ano, comparado a novembro, dezembro, janeiro e fevereiro? É que é uma chuva que vem com vento, e é uma chuva normalmente, ou na maioria dos casos, que acaba sendo passageira. Porém, quando vem, é 60 milímetros, 30 milímetros, 25 milímetros, 100 milímetros de chuva. Que nem uma tenda segure. Isso pode acontecer. E eu quero que vocês todas entendam isso. Eu já tive casos de chuva onde nem tenda segurou o evento. Essa chuva veio, levou tudo. E eu já tive casos também, isso aconteceu ano passado, nós tínhamos um casamento de uma eu falo, quando nós prestamos consultoria, todos os casais que passam por nós de forma presencial acabam se tornando os nossos amigos. E aí nós estamos falando aí, eu acho que fez um ano, ou vai fazer um ano, tá? De um caso desse. Então, por exemplo, nós tivemos um dia inteiro com sol batendo 35 graus, algo assim, enlouquecedor. Enlouquecedor. Porém, quando chegou ali por volta das 7h30, 8 horas da noite, o casamento dessa amiga nossa ia acontecer às 8h30 da noite numa igreja muito bonita aqui em Mogi Guaçu, na São Pedro Pescador, e o horário da cerimônia religiosa era às 8h30 da noite. Olha isso. Quando foi por volta ali das 7h30, 8 horas, o tempo começou a virar, o céu, que era estrelado naquele dia lindo, de sol ensolarado, passarinhos cantando, né? Você olhava o pessoal andando ali, que tem um campo muito grande, o pessoal sem camisa, fazendo o seu exercício físico. E aí, de repente, o tempo começa a virar, já começa a dar aquela esfriada, e em prazo de 30 minutos... Meu pai do céu, eu nunca vi tanta água cair do céu igual caiu naquele dia. A noiva entrou debaixo de água. O casamento que era para iniciar às 8h30 da noite foi começar só por volta das 9 horas da noite. Nós tivemos que tirar a noiva do carro, debaixo de guarda-chuva mesmo, ter o maior cuidado para que ela não se molhasse, com que a sua maquiagem não viria a desmanchar, com que realmente não viríamos a ter problema com o seu cabelo desmanchar. Só sei que o casamento teve atraso de meia hora e a cerimônia que estava a recepção, que era o horário de chegada para aproximadamente ali, mais ou menos em torno das 10 horas para o pessoal estar chegando, que a gente fez a gente sempre faz esse levantamento aproximado. O casamento começa às 8h30, finaliza às 9h30, 9h45, até os convidados chegarem, começa às 10 horas. Foi lá para as casas dos 15 para as 11, e aí nós tivemos adaptação nesse evento. E foi uma chuva que
não parou em 40 minutos, como é acostumado nessas chuvas de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Ela se estendeu por toda a noite, foi pausar ali por volta das 3 horas da manhã. E aí as madrinhas molhadas, padrinhos, etc. Foi uma loucura! Mas qual foi a grande vantagem dessa noiva? Ela escolheu um salão que tinha uma capacidade e tinha uma infraestrutura onde os convidados poderiam chegar, não se molhar, tinha sua mesa, tinha sua cadeira, tinha um espaço, DJ. Então, assim, nós conseguimos reverter toda aquela situação não prevista pela questão climática, tá? Então, imagina se isso acontecesse em uma chácara onde não tivesse infraestrutura, onde você não pensou em tenda. Acabou, não teria casamento. Todo o seu investimento, todo o seu recurso financeiro colocado da preparação do seu casamento iria por água abaixo. Iria por água abaixo, porque não tinha o que fazer. Pela quantidade de água que caiu, por ser uma chuva de vento dentro desse mês, acabou. Então, eu quero que você pense muito bem quando você for planejar o seu casamento e fazer a escolha se vai ser numa chácara ou se vai ser num salão, porque não importa se fosse numa chácara ou em um salão. Esse salão ou essa chácara tem que ter uma infraestrutura que comporte a chuva, o sol, o vento, o vendaval, o tornado, o fogo, o canivete, etc. Você entendeu o que eu quero dizer? Precisa, tá bom? Então, esses são os 4 meses mais problemáticos quando você for escolher uma chácara ou for escolher um salão. Precisa ficar de olho nisso, noivinha, tá bom? Você precisa ficar de olho. E é o que nós vamos fazer aqui. Partir para o último cenário. Deixa eu colocar aqui uma separação. Deixa eu pegar o último aqui. Epa, beleza. Beleza, aí sim. Então, tem os meses específicos que são influenciados por alguma festividade, atração ou o senso comum, o mês das noivas, a primavera, etc. Claro que sim. Na nossa região, lembrando, pautando novamente em cima disso, nós temos meio que uma coisa cultural aqui no Brasil, também fora do Brasil, que é o mês das noivas, tá? Isso é uma tradição talvez muito do Ocidente, tá? Então, o mês das noivas é o maio, tá? Nós temos o novo, o Nir não, né? O novo mês das noivas, tá? Que é o novo setembro. É onde, incrível, né? O mercado tá alvoroçado nesse novo mês e acaba influenciando muito o valor aqui. Nós temos também junho e julho. Que sobra para junho e julho? A demanda por casamento, tá? É um mês que é frio e uma grande maioria de noivas acaba não escolhendo essa data pela questão do frio, tanto pelas suas madrinhas, mães, convidados e por ela mesma. Então, o que acontece? Nós temos uma baixa procura para casamento nesses meses, e aí o preço das flores, o preço das coisas acabam encarecendo. Porém, não são todos os fornecedores que aumentam o valor, tá? Nós temos alguns fornecedores que acabam ajustando o valor para baixo. Um desses fornecedores acaba sendo salão de festas. Quando eu falo salão de festas, eu estou me referindo a chácaras também, tá? Salão de festas, vestido de noivas, docinhos, ok? Traje masculino, locação de veículos, tá? Porém, outras coisas acabam subindo. Vou colocar uma barra aqui. Outras acabam subindo.
Uma delas é a decoração. A decoração vai sentir uma influência pela questão que eu falei para vocês de flor, tá? Decoração acaba influindo e também o buffet, que algumas coisas acabam ficando mais caras nesses meses. É claro que não é uma influência que seja talvez em todos os lugares. Pode ser em alguns lugares só. Porém, isso aqui acaba acontecendo, ó, em todos os lugares aqui no Brasil, tá? Junho e julho no frio é meio que batata também, tá? Porém, nós temos aqui por questão de demanda e oferta, um dos meses que acabam sendo um pouco mais caros é o final do ano. Então, novembro e dezembro, mas aqui não é nada por causa que é mês das noivas ou novo mês das noivas por ser primavera aqui. É porque a demanda é alta para esses meses e a grande maioria dos anfitriões, e quando eu falo anfitriões aqui, eu estou me referindo, eita nós, anfitriões, eu estou me referindo aos casais, tá? Me referindo aos casais, seja noivo e noiva, ou seja, noivo e noivo, ou noiva e noiva, tá? A gente não tem preconceito, não. Só para vocês entenderem, tá bom? Então isso influencia? Sim, é oferta, tá, gente? É a mesma coisa. Tá faltando tempo de safra de cana-de-açúcar. O que acontece com o álcool? É mais em conta. O que acontece com o açúcar? Um pouco mais em conta. Tá certo que no Brasil isso não leva muito em consideração. Tá entre safra, é mais caro, tá? O arroz agora, pela procura muito grande, não sei o que aconteceu, tá mais caro. Então, assim, fatores e fatores. A carne, entendeu o que eu quero dizer? Então, isso entra aqui. Então, você precisa avaliar de tudo isso que nós batemos um papo aqui hoje, de todos esses pontos positivos, dos pontos negativos da chácara e do salão, se vai ser viável para você, o que você vai escolher. Esses são alguns dos pontos, os principais, talvez, que você precisa levar em consideração para o planejamento do seu casamento. Noivinha, não seja aquele tipo de noivinha que vem com a mentalidade do custo. É tudo muito caro, é um mercado, sim, é claro, mas o segredo não está em quanto você gasta, mas como você gasta. Eu já peguei N noivas que vêm com essa mentalidade de custo. Ah, é que eu não tenho muito para gastar, é que vai ser algo simples. Essa mentalidade, os fornecedores já estão cansados de ouvir e é um puta pé no saco. É algo simples. E o Kiko? Eu não quero nem saber se é algo simples. Então, só porque é simples, é mais barato e não merece tanto a atenção dos fornecedores por ser alguma coisa simples, não. A partir do momento que você fechou aquilo, você vai querer o melhor daquilo que você definiu. Aquilo, você vai querer o melhor daquilo que você escolheu. Então, pare com essa mentalidade de que realmente é algo simples, por ser simples é mais em conta. Não, você vai ter uma bosta de um fornecedor, meia boca no seu evento. Isso vai gerar um problema muito grande para você. Depois você vai culpar fulano, ciclano e beltrano. Não, a culpa é sua, pela sua mentalidade. Então pare com essa mentalidade de fracassada, uma mentalidade de escassez. Faça o evento que dá para você fazer adaptado na sua realidade. Ponto. Ponto. Ok? E aí você vai perceber que vai dar bom. Fechou? Então eu vou transicionar para a principal aqui. Quero agradecer o vídeo nosso que você participou. Ele está um pouquinho longo, passando aí de 1 hora e 10 minutos. Mas o importante é que nós queremos trazer tudo isso para a melhor forma para você entender, tá? Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse conteúdo, não deixe de se inscrever em nosso canal. E acima de tudo, se você quiser as anotações do que nós fizemos aqui hoje, você pode mandar um e-mail aqui na descrição, você vai encontrar e você vai poder você vai poder ter acesso a esse documento do que nós digitalizamos aqui hoje. Não é a transcrição do que eu falei, tá bom? Não é. Porém, o que nós fizemos as anotações aqui no Word, você pode fazer esse arquivo em PDF, pode ter acesso para você. Fechou? Nós agradecemos aí de coração
a você ficar com a gente até agora e esperamos que você faça bom uso das dicas que nós passamos para vocês. Fechou? Obrigado, um grande abraço, até a próxima. Bye bye. Uou.